Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gione e, cara, eu simplesmente adoro a temática cyberpunk. Vamos ver se eu curti essa parada em Akudama. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude e meus amigos, quanta referência embutida no anime de 12 episódios. Oi, aqui é a Helena. Eu já fiz uma análise desse anime porque eu gostei muito, tô muito animada. Helena chegou já dando todas as cartas, já assim, né? Ah, eu gostei pra caralho, foda-se. É. As cartas estão na mesa. Agora o Pedro, pra variar, ele vai dar aquela frase e o trash talk pra dar aquela balanceada no cast, né? É exatamente isso aqui que eu ia falar. Pô. Porque eu sabia, assim, cara. Meu nome é Pedro, né, de qualquer coisa. Pedrão. E eu tô super curioso pra saber o que essa gurizada vai achar, o André e o Dude, né? Porque eu e a Helena já falando muito, o André já sabe o que a gente acha, o Dude também já sabe o que a gente acha. A gente Agora... queima a pauta. Somos os queimadores de pauta. Não, é porque até então a gente nem tinha intenção de gravar, nem falar sobre, porque a Akudama Drive começou meio mornão, né? Uhum. Aí agora a gente vai ver se a amizade vai acabar agora nesse cast ou não, né? Dependendo da resposta dos dois aí, do que eles acharam. Não, a Helena falou queimadores de pauta, né? Aquela apresentaçãozinha da Akudama, né? Dela e do Pedro. Seria os dois de costas assim, aí ia descer a tela assim, queimadores de pauta. Essa é a classificação deles do Akudama. Nunca vi, cara. Ô, vamos gravar sobre não sei o que. Tá, mas o que tu achou? Fala tudo. Antes do cast. Ah, muito bom, mano. Famosa conferida de pauta, né? Vamos ver se a pauta tá boa. Aí vai lá, gasta toda a pauta. Eu quero ver se vocês concordam comigo, pra ver se vale a pena gravar, entendeu? Mas vamos lá, cara, vamos entrar já de cabeça aí no tema. Só queria fazer um breve disclaimer aí pra quem tá ouvindo, que como o Pedro até falou, que o Akudama Drive é um anime que ele passou um pouco despercebido por muita gente, não pela gente. Ele foi uma escolha trovejante da temporada, pra quem tá lembrado E aí. acertamos, engole essa. Tava lá, então a gente colocou como escolha trovejante, teve gente que pegou no pé, mas tá lá. E só que muita gente não assistiu, ainda assim. Então o cast ele vai se dividir meio que em duas partes. Uma primeira parte onde a gente vai meio que falar sobre o anime e tal, mas sem spoiler. Difícil, hein? A gente não vai entregar tudo, né? Mas com certeza vamos entregar só coisas que não vão estragar a experiência de você que tá ouvindo se você não assistiu. Eu garanto intensificações, eu garanto que você vai querer assistir depois dessa meia hora. E depois a gente vai entrar numa discussão, quem sabe, um pouco mais pontual, né? A gente vai trazer algumas cenas específicas, momentos específicos que é obrigado a ter spoiler. Aí fica mais pra quem não liga pra spoiler ou pra quem já assistiu o anime. Mas vamos lá então. Dude, fichinha técnica aí do Akudama Drive, pra quem nunca ouviu falar. Bom, o Akudama Drive é um anime da última temporada, agora que finalizou do ano passado, né? Tem 12 episódios, né? E ele é licenciado pela Funimation, né? Aqui no Brasil. O estúdio é o estúdio Pierrot, que é o mesmo estúdio que produziu Naruto, Bleach... Tokyo Ghoul, Black Clover também, que é muito bem conhecido. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, acho que o pessoal não lembra. Beelzebub. Eles fazem muito shonen longo, velho. Eles fazem muito shonen longo, é engraçado. Apesar do Tomahisa ser o diretor, o Kazukata Kodaka, ele ajudou também na criação do projeto, né? Porque é um anime original, né? Na verdade é a história dele, ele que criou a história. O Tomohisa, ele não dirigiu... Ele dirigiu algumas obras já e ele tem um histórico muito forte em Persona, né? Então, ele fez o storyboard desse Persona 5 The Animation, que saiu por último, mas ele também participou, ele foi diretor do Persona 4 e do 3, e eu não sei se teve mais outros Personas, tipo 2 e 1, eu realmente não sei, porque são jogos, né? Então eles escolhem alguns pra fazer, pra divulgar. E talvez eu acho que a obra mais famosa dele seja Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Que não tem nada a ver com o que ele fez aqui, né? Que é um filme, na verdade, do Digimon. Sim. E muitos fãs gostaram, pessoas não gostaram, enfim, cara. A nota é altinha no My Anime List e tem aquele Sousei no Onmyoji, que é Twin Stars Exorcists, que é outra obra que é relativamente famosa aí. Mas o cara nunca fez algo muito wow, assim, né? E como sinopse, por gentilezas, meritíssima. Bem, então, a Akudama Drive tem uma sinopse um pouquinho diferente, né? Eu já me impressionei, assim, pela sinopse logo de cara. Então eu acho que a questão de a gente ter escolhido como escolha trovejante
foi acertada. Por quê? Tem uma guerra entre Kansai e Kanto, e aí essa guerra divide o país nesses dois lados. E com isso, um lado é destruído, né? E o outro a gente vai ter aí uma super civilização que vai ter essa carinha meio cyberpunk. Então, vai ter carro voando pra tudo quanto é lado, vai ter barreira invisível na calçada, vai ter identificação digital de cada pessoa. Então, várias coisas assim bem tecnológicas mesmo. E a nossa protagonista acaba se envolvendo com um grupo de vilões, né? Que são os Akudama, por isso que o nome é Akudama Drive. E aí, com esse envolvimento, né, que ela vai ter com esse grupo de vilões, ela vai acabar se tornando também uma Akudama, e aí vai se iniciar a jornada dela como uma vilã, né? Como uma pessoa que tá contrária ao governo. O diretor, juntamente com o Kodaka, eles falaram numa entrevista que o anime em si, ele é muito inspirado nos filmes dos anos 80 e 90 e tem uma puta, tipo, inspiração em cima de Blade Runner e um filme lá do Quentin Tarantino que eu vou comentar depois. Por que comentar depois, mano? Me deixou curioso agora, desgraça. Ah, vai ter que rolar a vírgulazinha depois, né? Vou segurar essa atenção até o final do cast, André. Isso, fala assim, ó, só vai entregar o nome do filme Só no final, vou no entregar momento o nome final do cast. Também, faltou um negócio. Pra definir também, esses Akudama tem níveis de Akudama, assim como tem níveis, né, de criminalidade. Então, tem os Akudama que são, tipo, super procurados, que são, tipo, classe SS, e ela se envolve com esses caras aí, óbvio, né? E aí, com isso, ela também se torna uma Akudama SS. Uhum. Isso, ela vai e ela é bem, tipo, ela faz sem querer, né? E nessa história a gente acompanha que é a golpista ou a vigarista, né? Como a gente viu em algumas traduções diferentes aí. Mas então não tem nomes, tá, pessoal? A Kudama Drive não trabalha com nomes, eles ficam o tempo inteiro com essas classificações, né? Seria tipo a classe do pessoal. E vocês sabem por quê? Ah, lá vem. Lá vem? Posso começar? O quê? Já era o filme? Bom, como eu tinha comentado antes, Cara, eu vou falar do diretor e o escritor, porque eu nunca vou lembrar do nome dos japa aqui. Mas enfim, quando eles criaram o Akudama Drive, eles se inspiraram muito nos filmes dos anos 80 e 90. Blade Runner, obviamente, porque é cyberpunk cuspido, né? Aquela metrópole densa, cheia de propaganda e toda aquela parada de holograma e tal. E também num filme muito famoso do Quentin Tarantino, que são Os Cães de Aluguel. Assim como nos Cães de Aluguel, os personagens estão numa premissa de assalto a banco, assim como a Akudama Drive, né? Então, basicamente, tem esse parentesco, mas bem evidente é que nos Cães de Aluguel, os personagens são definidos por cores, né? São chamados de cores, né? Eles têm apelidos de cores. Assim, em Akudama Drive, os personagens, eles não têm nome, eles são mais catalogados como classes, né? Tipo... O mensageiro, o lutador, o hacker... Então, eles pegaram essa referência dos Cães de Aluguel e colocaram no anime. Não vamos colocar nome, vamos colocar, tipo... meio que categorias, uma parada bem semelhante. Eu achei muito irada a ideia, tá ligado? Da hora. E é massa que faz todo sentido dentro do contexto deles ali também, né? Que eles não querem nem saber um do outro no começo, né? Sim, Aliás, sim. Até o final não querem nem saber um do outro. Uhum. Então é bem legal. E pra gente dar sequência aqui, eu acho que é legal a gente já entrar numa espécie de primeiras impressões, né? Como é que vocês entraram, pois eu posso falar como eu entrei também, no anime. Qual foi esse primeiro sentimento? Começar por ti aí, Pedro, que tá quietinho. O que tu sentiu na regra de 3 e nos 3 primeiros episódios de Akudama Drive? Eu acho que, a princípio, a Akudama Drive ele chama muita atenção pelo seu design, né? Então, um dos motivos, talvez, dele ter sido parte da escolha trovejante é pelo design dele, porque ele é um anime bem bonito. Essas cores, o rosa, o vermelho, o azul, muito realçado, né? Muito cor neon. Então, sem dúvida, isso aí é o que mais chama atenção. E a história, né? A história me lembra muito um anime que chama Juni Taisen. Não sei, acho que é tão desconhecido. Eu já falei sobre, eu já recomendei uma vez na cúpula lá, mas na página do Face. Do Face. Que também, na verdade, lá o Juni Taisen junta 12 signos do Zodíaco. Tem a historinha que lembra um pouco a Kudama, aí depois muda, né? Mas eu achei muito parecido e pelo fato de ser uma história não de heróis, né? Sim de vilões. E isso é bem legal, né, de a gente ver, porque a gente não tá muito acostumado, principalmente em anime, a ver esse ponto de vista. Agora, de um tempo pra cá, a gente começou a ver mais com Vinland Saga. Alguém lembra de algum outro anime aí? Fácil. Great Pretender também.
Great Pretender dá pra dizer que são golpistas. A gente tá começando a ver outros pontos de vista da história, né? E isso é legal, sim. você ter uma... São personagens que merecem, às vezes, destaque justamente por conta dessa construção, né? O que eu acho muito interessante, os personagens são muito bem animes, assim. Eu vejo que o diretor e o escritor botaram num ponto de, tipo assim, cara, o Brigão, que é o Brutamontes lá, ele vai ser aquilo que ele é pelo nome, só que, tipo, naquela pegada do anime, tipo, avacalhado, tipo, estourado, sabe? Aquele exagero. A médica tipo, ela é calma e pode curar qualquer ferimento, tá ligado? Aí tem um hacker que é literalmente, cara, o cara é hacker. O cara é tipo full hacker. Aperta os botãozinhos. Aí tem um lá e já mensageiro era. que é tipo, ele só se preocupa com a missão dele, tá ligado? Então os personagens eles levam o nome deles ao extremo no anime, que eu acho isso muito foda, tá ligado? Em vez de fazer um cara muito realzinho, como se tu tá numa metrópole que é cyberpunk, que tem aquele exagero de ser uma megalópole, de ter muitas luzes, muito isso, muito aquilo, os personagens em si, eles seguem essa pegada e eles são exagerados em tudo. Os personagens são arquétipos, né? Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho mais pra frente disso. Exatamente. Antes de a gente saber, depois entrar nesses assuntos mais técnicos, né? Bom a gente saber primeiro a opinião aí do André e da Helena, o que eles acharam nesses episódios iniciais aí. Não. Eu quero que o André fale primeiro, porque ele falou que eu sou queimadura de pauta, então eu quero ouvir o que ele achou. Não, eu tô brincando. Mas esse começo de Akudama Drive, pra mim, eu acho que o Dude e o Pedro descreveram muito bem, sabe? Mesmo porque eu também li parte da tour review, não li inteira, tá, Helena? Justamente pra não modificar meu ponto de vista aqui. Mas eu acho muito legal quando traz um ponto de vista dos vilões, né? Porque a gente não tá acostumado a isso. E mais pra frente na história a gente percebe que, pô, de fato, eles são vilões, sabe? Então o que tá acontecendo aqui faz sentido e, pô, tu entende, né? As decisões de roteiro e coisas do tipo. E, além disso, o Dude falou uma coisa que eu ia falar, que é esse lance do... É tudo estourado, cara. Tipo assim, porra, o lutador não é o cara que luta bem, é o cara que pula 100 metros. É o cara que tá aqui, ele pula do prédio, agarra num dirigível lá na puta que pariu e quebra o bagulho no soco, tá ligado? Já no primeiro episódio você já suspende a descrença já. Logo de primeira. Exato. Então, assim, eu vou dizer pra vocês, eu não entrei cético no anime, eu não entrei, tipo, querendo procurar coisas, assim, mas eu fui entendendo ao longo dos 3 primeiros episódios que eu não podia buscar uma coisa pé no chão em Akudama Drive, sabe? Sim. Então, se uma pessoa entra nesse anime querendo algo pé no chão, tipo, pô, o cara levar um socaço, cair do prédio de 10 andares, a cena corta e na cena seguinte ele tá lá de boa. Vamos supor, isso acontece em Akudama Drive. Tu liga pra essas coisas? Não, eu ligo, isso é uma merda pra mim. Beleza, passa longe então. Porque, cara, não vai funcionar. Porque é isso o anime inteiro. É exagero o tempo inteiro, é gente voando, é o hacker ali, abre um PC no ar e hackeia os bagulho tudo. É absurdo, aí começa assim. A clicar em várias direções aleatórias, assim. Exatamente. Aí ele abre alguma coisa, assim, sim. Estereótipo de hacker, né? Aquele cara que aperta Sim, tudo e hackeia o negócio sem a gente saber como que ele faz isso. Exato. Eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu achei bem interessante também é que eles avacalharam literalmente a médica, tá ligado? Eu achava que a médica ia ser, tipo assim, ela entende de medicina, ela faz uns curativos. Não, ela é literalmente a médica, tipo, parece que é médico de RPG, tá ligado? Ele encostou, ele curou, tá ligado? Tem uma hora, tem uma cena muito icônica lá que, tipo assim, nossa, mano, esse cara aí tá muito fudido. Ela vai lá, não, costurei de volta. Sim, ela costura, tipo, membros inteiros ela costura de novo. Não. Pô, tem uma hora que ela é cortada ao meio, mano. Eles costuram ela de volta, tá ligado? Ela se costura de volta. No episódio 1, 2 ali. Sinceramente, eu não acho que isso é um demérito do anime, porque ele deixa muito claro o tom dele, né? Desde o começo. Então, exatamente. Não faz sentido, sei lá, no meio do caminho você falar que é ruim isso. Então, tipo, é desde o começo que é ruim, né? Se for pra ser ruim, né? Sim. Não, a gente tá todo mundo alinhado aqui, eu acho, né? Não tem ninguém criticando a suspensão de descrença em Akudama Drive, eu acho. Porque, como eu falei, se tu não aceitar essa parada, tu não vai assistir o anime, é um anime pra ser visto com outros olhos, sabe? As pessoas estão procurando muito ultimamente realismo em anime, tá ligado? Não, isso não faz sentido, cara. Esse boneco não faz sentido, por isso, por aquilo. Velho, eu acho que assim, as pessoas estão com um olho muito, tipo, tá ligado? Aquele Go Horse, tá ligado? Muito acostumada. Tem outra coisa que eu queria falar pra vocês, cara. Vocês perceberam que cada episódio, o nome do episódio é o nome de um filme? Não tinha percebido isso aí. Não tinha percebido também, não. Também não. Muito foda, mano. São os filmes dos anos 80 e 90 por ali. Que da hora. Tá ligado? Por exemplo, aquele episódio que eles vão entrar pra
pra roubar o banco se chama Missão Impossível. Legal. Legal. É massa pra caramba. Pode crer. E tu, Helena, tu entrando no anime, qual foram as tuas expressões diferentes da nossa, hein? Cara, na verdade, eu achei que fosse ser alguma coisa mediana. Não esperava que fosse ser bom. Eu tô me adiantando, né? Mas... acabei me adiantando. Mas eu gostei muito. E de primeira eu pensei assim, eles não vão entrar muito nisso, principalmente nessa guerra entre Kansai e Kanto. Assim, bem, eles devem deixar isso de lado pra resolver essas outras questões relacionadas ao roubo e etc. E não devem desenvolver essa parte da guerra ou essa parte dos executores. O que acabou me surpreendendo, porque eles desenvolveram justamente o ponto que eu acreditei que eles não fossem desenvolver, que tornaria o anime mediano. Então, o final é um grande ponto desse anime, né? Que a gente provavelmente vai falar depois. E no começo, então, tu também acreditava que eles iam seguir uma fórmula mais, tipo, de, sei lá, roubar banco, invasão, ia ficar mais naquilo ali, né? Sim. Problemas e conflitos naquela escala, não ia ampliar, no caso, né? Entendi, eu tava muito nessa vibe também, E, na verdade, a gente já meio que entra num papo mais sobre o desenvolvimento da própria história aqui, né? Porque, como a Helena bem falou agora, ela começa nesse conflito bem inicial, assim, e são 3 episódios, isso dá, tipo, 20% do anime. E é 20% em cima disso e já vai acontecendo um monte de coisa, tipo, o cara tropeça e clica no botão na hora certa e vai jogando faca em cima de faca pra clicar no botão na hora certa. Tipo, bagulho totalmente absurdo, sabe? Então tu vai se divertindo e tu vai entendendo a vibe da parada. E isso funcionou comigo, e quando eu escrevi a regra de 3 desse anime, eu acho que eu até descrevi, tipo, eu não sei bem por que eu tô me divertindo com a Akudama Drive, mas eu tô gostando, eu tô vendo. Eu parei e tal e voltei pra ver, pra gente poder gravar, e aí a gente fala mais sobre pra onde a história andou, né? Porque ela saiu desse micro, né? Desse assalto, que é onde tudo começa, claro, mas ela vai pra um macro muito doido, e sempre trabalhando em cima ali da protagonista, mostrando se existe a jornada do herói, a gente meio que foi vendo a jornada do vilão. Só que a gente vai falar mais pra frente, e até a questão de herói e vilão nessa história também é bem ponto de vista, né? Parando pra pensar, sempre vai ser, né? Mas nessa história em específico... sempre vai ser. Mas é que tem vezes que tu fica tipo, tá, ok. Do teu ponto de vista, tu tá certo, mas tu é um pau no cu, tá ligado? Não, tem vezes que é óbvia. Por exemplo, Jojo. Todo mundo sabe que o Dio é um vilão, filho da... Todo mundo sabe. Mas é que o Dio é uma ideia, né? O cara cospe no túmulo do pai, chuta o cachorro, mata o cachorro do amigo. Não tem condições, né, gente? Ele é realmente colocado como vilão. Mas é que o Dio é mais uma ideia do que um personagem, né? Ele é a ideia de algo mal, né? De algo que nasceu ruim, então... Mas não deixa de ser um personagem, né? Sim. Não deixa de ser um personagem que é um puta de um pau no cu e um vilão. Acho que diferente de Akudama Drive, o Dio desde o começo ele é colocado como vilão, pra tu não ter empatia nenhuma. E já em Akudama Drive, os vilões, né, entre aspas, eles não são apresentados de uma maneira muito, tipo, violenta, sabe? Não. Nada violento mas Akudama aí, Drive. Não, os vilões, entre aspas. É isso que eu queria dizer como ideia e não personagem. Porque os personagens também de Akudama, eles não são personagens, são mais uma ideia. Porque ninguém tem background ali. Você pegar o único que tem um leve background é o mensageiro e é a golpista, né? Agora, qual que é a história do boxeador? Qual que é a história do hacker? Não tem história. Eles são... É o arquétipo, né? O arquétipo do boxeador, o arquétipo do hacker. E eu acho que é isso que deixa a trama fluir, né? Porque tem muitos personagens, então não daria pra trabalhar uma história legal, que ficasse coerente, divertida e ao mesmo tempo desse profundidade pra... Sei lá quantos personagens são agora, 7, 8 ali, os principais ali. Ia ficar tudo raso, né? Se fosse desenvolver personagem vários, ia ficar um desenvolvimento bem meia boca, né? E pra 12 episódios, não tem como. Ia ser muita coisa, né? Não ia ter como. Eu acho que eles acertam nesse ponto, né? De trabalhar em cima disso, ao invés de se preocupar em ficar dando muita profundidade pros personagens. Acho que eu diria que os personagens têm a sua simplicidade, sabe? Eu acho que eles não são tão, tipo, aprofundados por causa disso, porque... vai comer muito tempo, às vezes não é o que o autor realmente quer mostrar, não é o background de todos os personagens. E essa suspensão de descrença funciona justamente pra apoiar esses arquétipos. E, dar um suporte a esses arquétipos pra gente realmente não ligar pro fato de que ela costura o corpo inteiro. Não, é bem interessante isso, porque a gente percebe que a história, na verdade, ela vai escalando até que relativamente rápido, assim, né? Ela não é rápida, mas ela começa num ponto A e o ponto B dela é, tipo, algo que já é bem fora do que a gente tá esperando, né? Porque a gente... não é uma história bem linear, assim, tipo... Quem vê os primeiros 3 episódios acha que, não, beleza, agora todo mundo vai
sentar junto e agora eles vão virar um grupinho amigo. E na verdade todo mundo vai ficar amigo e eles vão começar a se ajudar e vão viver juntos. Pior que assim, ó, pela apresentação de alguns personagens ali no começo, como, tipo, vilões do enredo principal ali, tu pensa, vai até certo ponto. Pois é. E o clímax vai ser lá pelo episódio 10, com o embate desse personagem com algum outro personagem, sabe? Mas só que, tipo, ele meio que ele quebra no começo, ele começa a seguir pra um caminho bem distinto, assim, que eu não esperava ele tomar. E os embates que a gente acha que serão os embates principais já começam a acontecer por volta do 5º, 6º episódio. O que coloca a gente meio, tipo, ué, não achei que fosse acontecer isso. É muito daquele costume de, cara, quem é o vilão agora? Se esse cara aqui não tá mais aqui, tá ligado? O que tem agora, né? O vilão já foi apresentado ou ele vai ser apresentado? Ou realmente precisa de um vilão, sabe? Então, tipo... O que eu ia falar, eu não sei se cabe agora, mas a questão, a gente vê esses animes originais, é que eu assisto muito filme mesmo, sei lá. Pelo menos por semana eu devo assistir 2, 3 filmes. E é legal de ver, eu não acho isso um ponto negativo não, mas é legal de ver o quanto esses animes originais são recortes de ideias de outros filmes. Se você pegar Akudama Drive, lembra muito Blade Runner, que o Dude já falou, lembra V de Vingança, não sei se vocês assistiram, lembra muito V de Vingança. Sim. O próprio Cães de Aluguel, que eu tinha comentado antes. Lucy, lembra muito Lucy. Eu não sei se vocês assistiram Lucy, que é com a Scarlett Johansson. Tô ligado. Já ouvi falar, eu sei do que trata. Até o Pedro, partindo um pouco até o Dude citou ali, o próprio Missão Impossível, qualquer filme de assalto assim também, né? Que... Também, com certeza, mas são pontos que é muito... É que não dá pra falar agora, senão é spoiler, né? Mas são pontos que é muito parecido com esses filmes que eu tô falando. Não é só uma ideiazinha, não, é muito. Parece que eles tiraram um elemento específico e colocaram lá pra incrementando. E vai incrementando, vai pegando as ideias, fazendo recortes das ideias e dá um resultado final. Muitas vezes vira um resultado final genérico. Nesse caso, apesar de ser genérico, é um genérico bom, muito bom, né? Pois é, essa parada que eu tinha comentado de cada episódio ter um título de um filme, eu teria que até ver depois, porque pode ter referência do filme em cada episódio. Por exemplo, Sim. O episódio que eles vão assaltar o banco lá é Missão Impossível. Então tu tem uma puta referência de invasão a uma propriedade com alto nível de segurança. Aí eu não sei se, tipo, tem outros filmes que eles devem ter tirado muita referência, tá ligado? Em cada episódio. Pode ter tirado. Mas então eu acho que com o que a gente conversou até agora aqui, eu acho que já ficou bem claro do que se trata. Claro que você tem que assistir pra entender mesmo, né? Mas a gente levantou alguns pontos positivos aqui de Akudama Drive. Mas acho que a gente pode fechar aqui essa primeira parte do cast, onde a gente tá se segurando aqui pra não falar spoiler. Quem sabe, não sei, vamos concluir aqui, Helena. Principais pontos positivos aí, por que a pessoa que tá ouvindo deveria assistir Akudama Drive? Vamos ver. Bem, eu acho que deveria assistir primeiro, porque a animação é absurda, de incrível, em 12 episódios. Porque a paleta de cores é maravilhosa. Muito difícil a gente ver um anime tão brilhante, com tantas cores diferentes. Depois, porque a gente tem aí a representação do vilão, né, como a gente falou, que é um ponto de vista diferente, apesar de parecer genérico, né, dentro daquilo que a gente falou, dentro desses arquétipos que já são esperados, dentro dos clichês. E outro porque a história não é linear, então você vai entrando, você vai esperando uma coisa e no final você tem outra completamente diferente. E esse efeito da surpresa é muito bom pra quem assiste anime, né? Muito positivo. A gente gosta dessa surpresa porque a gente tá esperando uma coisa e aí a gente tem um baque com o outro. Bem, eu acho que esses são os pontos que me cativam mais. Então, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que, pra somar mesmo, pra não ficar muito repetitivo aqui, eu acho que só esse lance de ser uma obra original, né, que o Pedro citou, ele chama atenção porque isso dá liberdade pro diretor trabalhar coisas como o que o Dude falou, de trazer referências externas, até ocidentais, né? Então é muito legal porque isso engrandece a obra de certa forma e, cara, a Funimation e os estúdios e o Japão não é bobo, eles sabem que hoje eles têm que fazer anime pro mundo inteiro. Não adianta ficar focando só no mercado japonês, então trazer referências que não são japonesas, sabe? Tipo, isso já é um avanço bem legal. E pra mim também é um anime que, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa que é bem anime, né? Tipo, tem várias cenas que são bem anime, principalmente a personalidade ali da golpista, né? Da protagonista ali, pra mim, é um monte de problemas de comunicação que levaram ela pra um lugar, tipo, totalmente absurdo, sabe? Então isso é bem clichê, a gente vê isso acontecer em vários animes, assim. Então tem características de anime também. Bastante. Mas também traz bastante coisa
um pouco fora da casinha. Eu, pelo menos, nunca vi muita coisa assim. E o único ponto aqui que a gente tem que avisar é que a gente até brincou com o Dude no comecinho. É que é um anime bem... O Dude falou que os vilões não são introduzidos com muita violência. Não, muito pelo contrário. São introduzidos com violência pra cacete. E inclusive tem censura. Os vilões, que tu quer dizer, os personagens do... Sim. Cara, eu achei... Sim, tem violência pra caralho. Calma, deixa eu só vou concluir aqui, cara. Aí, no caso, eles são introduzidos sim com violência, tanto que tem até censura pra cacete, né? Então, tipo, é uma censura, aquela censura absurda de aparecer a faixa preta na tela e tal. Não é nível Terraform Mars, assim, mas é uma censura que pode incomodar uma pessoa ou outra, mas não estraga a experiência, então... É um burraço mas é que preto na cara, né? Não, mas é que Terraform Mars é toda a cena, praticamente, entendeu? Esse que é o problema. Eu acredito, é porque ele tava catalogado como 17+, né? Eu acredito que vão lançar uma versão talvez sem censura. Provavelmente. Eu acho que também esse anime aqui, pra quem curte a temática cyberpunk, é um prato cheio. Então, é isso aí. Eu acho que se você ouviu até agora e achou legal a ideia e não quer spoiler, você encerra o episódio agora, depois volta pra ouvir o resto. Bom, agora acho que a gente pode entrar numa discussão mais com spoilers mesmo, né? Mesmo porque tem algumas cenas específicas, assim, que eu quero entender a opinião de vocês. Quero saber se foi tão unilateral assim agora quanto que parece. Vai ficar bom. Quero saber se tem tantas... Enfim, se vocês gostaram tanto quanto parece que gostaram. Acho que a gente pode falar um pouquinho primeiro sobre o lance das mortes, né? Porque pelo menos foi algo que me chamou muito a atenção. É um anime onde ele não economiza nisso, né? Ele mata e mata personagem pra caramba. Me lembrou a Akame ga Kill. Ele não tem pena dos seus personagens, assim. Uhum. E ao mesmo tempo que não tem pena, ele não se preocupa em dar uma morte muito dramática. Pelo menos pra mim foi assim. Um personagem só, que foi o lutador, na minha opinião, que teve uma morte um pouco mais dramática, apesar de que depois também, puf, né? Só um personagem tá realmente impactado por isso. Né? A parte, acho que do lutador foi justamente por causa do impacto que ele causa naquele outro membro da equipe, né? Acho que foi justamente pra impactar o bandido, né? Porque o bandido teve a sua deixa mais à frente, porque ele era um dos personagens mais chaves, assim, lá pra frente, por causa do que ele faz, né? E aquilo que aconteceu naquele momento, a morte do brigão, é que desencadeou naquele comportamento dele. Ah, com certeza, né? Mas eu acho que o ponto deles não era impactar com essas mortes, mas era impactar depois com a consequência de todas essas mortes, né? Mas pro último episódio, enfim. Não vamos falar do último episódio agora, porque senão a gente vai estar adiantando. Eu acho que essas mortes, elas funcionam justamente como elas deveriam ser, sabe? Porque a gente tá acompanhando a história de vilões, assim. Sim, elas não são doloridas, essas mortes não doem na gente, não impactam a gente de um jeito tão significativo. A gente quer continuar a ver a história e o que vai acontecer no final. Exato. E eu acho que o diretor foi muito bem sucedido nisso, porque eles não se preocupam em subir uma trilha sonora super dramática ou em ficar lembrando isso, né? A gente o tempo inteiro dessas mortes e tal. Tem morte que acontece e ficou e foi, sabe? Então, e é legal, porque isso mostra... A obra não quer que a gente veja um lado como mocinho e o outro como vilão. Ela quer justamente começar a gente sentindo uma coisa sobre esses personagens principais, e tem a oposição, que seriam os policiais, os executores ali, e isso vai se invertendo até o final da história, até que no final a gente não sabe mais, tipo, se existe o bem e o mal, né? Se é que é essa discussão ali, obviamente é a discussão que eles levantam. É toda aquela velha discussão do tipo, o governo às vezes é mal, bababá, aquela velha fórmula. Mas funciona, né? Sim. Mas uma coisa que eu achei interessante é porque as poucas cenas que eles tentaram tocar, tipo, com sentimentalismo, foram cenas que aqueles dois personagens que logo à frente aparecem no banco estão relacionados, sabe? Porque, por exemplo, assim, não vou dar spoiler do final, mas mais pro final, qualquer relação, os personagens que têm um relacionamento mais forte com as duas crianças, geralmente são mais trabalhados emocionalmente, como, por exemplo, o mensageiro e a vigarista. Então... Agora que a gente vai falar de spoilers, né, e podemos entrar nesse assunto, acho que o ideal é a gente começar de escalando, né? A história, ela toma uma proporção assim que a gente não imagina, justamente pelo que o André falou, né? Começa a morrer personagens que a gente jurava que pelo menos ia seguir até o final, né? A gente
Anime, o problema de anime é que anime normalmente tem uma fórmula, né? A gente tá muito acostumado a ver essa fórmula, então quando o diretor ou o roteirista ou quem quer que seja muda só um pouquinho, já é uma surpresa. E a partir do ponto que começou a morrer personagens, a história mudou completamente, né? Principalmente na hora que o lutador morre, né? O lutador, eu não esperava que ele fosse morrer naquele momento lá que ele morreu. Eu acho que as mortes que vão gerando essa mudança na trama, e justamente porque é ali que o grupo começa a desmantelar. A gente meio que entra numa segunda parte da história, né? Porque eu lembro que eu assisti os 3 episódios pra escrever a regra de 3 quando eles lançaram. E eu fiquei até terminar o anime sem assistir, então ficou um gap. E na minha cabeça dava a impressão que aqueles 3 primeiros episódios definiam a Akudama Drive, sabe? Então eu tinha meio que um pré-conceito, né? Sei lá, tinha uma noção do anime que na verdade não era noção verdadeira, óbvio, não tinha assistido. Mas a hora que eu cheguei no episódio e o lutador realmente morre, eu fiquei pensando, beleza, e agora? Né? O que vai acontecer? Então, como a Helena falou antes, isso é legal porque isso surpreende, cara, e tu não sabe pra onde vai parar. Tipo, tanto que logo depois, né, dessa morte, eles continuam a missão que é dada pelo... Não lembro agora se eles se referem a ele como nome, mas é o gato, Black né? Cat. O gatinho lá. Aí o gato dá a missão, eles estão com as crianças já, e eles ficam tipo, beleza, agora vocês têm que levar a gente. Eles seguem, né? Então, na verdade, o anime inteiro é a mesma missão, né? Que é salvar as crianças, né? Mas aí chega naquela parte do foguete. Os caras vão pra fica, lua. Mano, o que vai acontecer, mano? Foguete, lua, caralho, Será mano, que que doideira é essa, sabe? Lá, que os caras vão pegar uma nave maior e tem pessoas no espaço, alienígenas e tal. Nossa, eu não duvidaria. Se acontecesse algo assim, ia ser pior do que aconteceu de verdade, na minha opinião. Mas eu não duvido, entendeu? Tipo, o bagulho tava tão sem pé no chão, era tão, tipo, absurdo que talvez pudesse acontecer. Sim, mas assim, o que a gente tem que deixar claro aqui também é que a Akudama não reinventa a roda, né? É um negócio... ele não é, meu Deus, que original. Sim, mas é que ele sai das convenções, né? E só de sair esse pouquinho da convenção já é algo que agrada. Pelo menos pra gente, né, que assiste muito anime e tenta diversificar, não ficar só num gênero. Então, agrada bastante que a gente veio a Akudama Drive. Não, assim, ele não reinventou a roda. Mas ele, no início, ele se apresenta como algo que depois ele muda. E por isso essa surpresa, por isso a gente ter gostado tanto. Porque ele, de início, parecia alguma coisa que não se levava a sério. E aí, depois, ele troca a chave e ele faz uma crítica direta a um sistema governamental. Sim. Exatamente. Então... Dentro do monte de coisa ali que é clichê e que é totalmente fora da realidade, ele bota aquele pingo de realidade que serve de aumento, assim, pro que a gente esperava. E aí que a inspiração no V de Vingança, né? Porque esse momento é muito V de Vingança, que tem uma figura que é claramente um vilão. O governo estipulou aquele personagem como vilão, né? Deixou claro que ele é o vilão da história, mas a população começa a ver com outros olhos. Fala, pô, esse vilão é a gente, na verdade, né? Então, tem uma coisa errada aí. Tem até aquele coelho e aquele tubarão que ficam passando na televisão. Aquele lá é chato. Puta pra merda. dizer pra população, meio que tipo, meio que a lavagem cerebral da população, tá ligado? Meio que ensinando a população, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, tá ligado? Eu achei muito interessante a brincadeira. O lance, esse coelho e esse tubarão, eles são infelizmente necessários pra tornar a narrativa um pouco mais expositiva, assim, né? Porque tu imagina ter que explicar todo o lance de Kansai e canto e tudo isso só com audiovisual, diálogo de personagem e cena. Ia ser muito difícil, cara. Em 12 episódios ia ser muito difícil. Ficou bem Talvez chatinho. ficasse até muito maçante, tá ligado? Pra pessoa que tá assistindo. Tu achou chatinho? Era chatinho, mas eu achei ok, tá ligado? Tipo, não prejudicou a minha. Mas assim, é chato, mas tipo, tem que prestar atenção, porque aquilo ali vai servir depois. Exatamente, porque se você não ver aquilo, você não vai entender. Mas sinceramente, agora chegando já num outro ponto da trama, que é quando eles entram no trem e vão lá pra Kansai. Meu ponto de vista, tá? Eu acho que aquele episódio é totalmente desnecessário. Tipo, se sacar ele desses 12, vai deixar perguntas? Vai, mas... Quando eles vão lá pro lado de fora, Sim. lá...
Que eles chegam Episódio lá, 11, é. tá querendo dizer, né? Não, episódio 10. Qual? Você já chegou no 11? 10, episódio 10, pô. Não, quando ele... Canto, quando isso, eles vão desculpa, pra Canto, né? então, Eu quer confundi a dizer. cidade. Na hora que eles vão pra Canto. Se sacar esse episódio da série, vai fazer falta? Vai. Mas é algo crucial? Eu acredito que não. Porque, assim, esse episódio deu uma caída deixou a peteca cair, porque é muito além daquilo que a gente tava vendo. A gente tá falando o tempo todo de suspensão de descrença, mas esse episódio meio que abusou um pouco desse ponto, né? Porque, na verdade, Da suspensão? Canto é uma cidade que não existe, tá destruída. E aquilo lá é só umas ideias, é um computador, na verdade, né? É um monte de informação de como que era. E eles precisam das... Mas então esse foi o 11? Esse aí foi o 11. Isso, é o 11, é isso aí. É 11. E eles precisam das crianças pra colocar informação nas crianças e, tipo... Você vê, cara, sério que é isso, mano? Porque... Pra quê, né? Eu acho que se não tivesse essa informação de Canto, de como ela é a Canto, por que eles estavam querendo a Canto, não faria tanta falta assim. Mas aí o problema é que aí as pessoas não iam mostrar pra gente, porque as pessoas não sabem direito, né? Só os protagonistas. Mas as pessoas, né? Os seres humanos que vivem lá em Kansai, eles não sabem ainda que meio que o que eles... eles têm uma falsa crença, entendeu? Tipo, eles acreditam que lá é X, mas na verdade é Y. A gente sabe que é Mas Y. calma aí, a gente eles não. pulou uma parte da história. É verdade, nós pulamos tudo, na verdade. Às vezes a pessoa pode estar assistindo, mas assim, não tá entendendo nada, né? Mas enfim, a questão é as crianças, né? Porque as crianças é que eram o combustível pra essa parte de Canto. Então, as crianças são feitas imortais. Os dois ali que a gente acompanha, que tem essa... Que eles tentam fugir, né, pra Lua, que a gente vê que a Lua tá destroçada. Outra coisa também que não faz sentido nenhum, né? Porque se a Lua tivesse destroçado, a Terra também não... Isso aí foi um pouco avacalhado da parte Mas é que a gente deles. não sabe, só tem noção de como tá Japão, né? Como tá Kansai e Kanto. A gente não sabe como é que tá o resto do mundo, né? Então dá pra relevar. Falar bem a real. Falar bem a real que eu acho que em momento algum também eles falam Japão, né? Eles falam Kansai. Mas Canto é bem japonês, Canto, né? Não, mas não interessa. A gente não sabe se é... Não, existem esses lugares, mas a gente não sabe nem se passa na Terra essa porra aí, tá ligado? É verdade. Tipo, eu sei, é zoado, eu sei. Eu tô tirando leite de pedra, mas assim... É que o anime é bem absurdo, cara. Então, tipo assim... É aquela história. Se tu viu até a porra do episódio que eles querem ir pra Lua e a Lua tá destruída e tu vê isso como... não, cansei, e desliga porque não aguenta mais. Não dá, cara. Tu teria desligado muito antes, tá ligado? Muito antes. Daí, tipo, tu entra naquele negócio, mano, será que o mundo tá destruído? Será que, tipo, esse local que eles criaram é uma utopia? Tipo, é um local que foi criado pelo governo pra proteger só a humanidade? E eu comecei a cair numa aspira muito louca. Não, Shingeki. Sim, eu realmente já achei, é tudo misturado. porque, tipo, a partir de certo ponto, só o trem passa, sabe? E daí tem aquela ideologia do lado de fora. Sim, eu acho que seria legal se tivesse ficado essas perguntas no ar. É esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que não precisava ser uma resposta tão broxante assim. Mas a real é que tu não gostou da cara, resposta. sinceramente é uma resposta bem capenga. E a resolução também do hacker lá com o poder da amizade também, aí terminou de quebrar, né, mano? Isso daí foi brabo. Então. A Helena também não gostou, Helena? Até comentei na minha análise que eu acho que esse episódio foi realmente um problema. E não por causa da suspensão de descrença, mas porque poderia ser um pouco mais elaborado quanto à história que eles mesmos criaram. Então, tipo, eles criaram uma expectativa com relação a Kansai, Kanto, ao mundo, por causa da Lua estar destruída. E daí eles falam assim, ele tá lá e ele vai alcançar as almas, e as almas das crianças vão alcançar ele, e aí vai libertar as crianças que estão lá presas. Tudo na base do hack. Com o poder da amizade. O hack, tudo na base do hack e amizade. Sei lá, cara, dizer pra vocês, tá? Eu achei bem merda esse negócio do computador e Exatamente. quântico e não sei o quê. A partir daquele momento que tem aquela cena lá que eles estão entrando naquela área de quarentena, e daí o hacker diz, não, eu vou ficar no trem, eu vou ir com o trem até o final. Mas tu pode ficar com essa bolinha aqui minha, que é uma bola hacker, e daí naquele momento eu pensei, não, essa bola hacker vai resolver o mistério do anime. A algum momento essa bola vai ser usada pra, tipo, Deus Ex Machina. E realmente é usado. Mas não foi Deus Ex Machina, porque foi avisado que a bola tava... Mas tipo, olha o que a bola fez, mano. Deus Ex Machina foi o que o hacker... Não, Deus Ex Machina foi o que o... Entre aspas, bem entre aspas, que esse anime, ele é tão absurdo que acho que nem tem como botar Deus Ex Machina aqui, porque tudo era tão absurdo e era resolvido de maneira absurda desde o começo, sabe? Então, tipo, o hacker, ele resolve de um jeito que qualquer... Assim, ó,
Se o anime fosse um pouco mais pé no chão até esse ponto e o hacker resolvesse no poder da amizade ali e no código de conseguir madeira no Age of Empires ali que ele lançou, mano, cara, é isso aí, tá ligado? Tipo, ia ser... Aí sim ia ser um puta Deus Ex Machina. Ele surgiu ali de novo do nada e tal e mandou aquela, né? Então... Mas eu acho que, cara, é um episódio que ele realmente decai muito essa... Tipo assim, eu tinha já o episódio 12 pra ver em seguida, sabe? Mas eu acho que quem viu o episódio 11 semanal e tava esperando Dropado, o 12 deve ter ficado tipo... Puta merda, mano. Pra onde que isso vai agora? Foi. E o problema é que aí ele escalou, né? Então ele começou, beleza. Por mais que ele começou absurdo, o Akudama, ele foi crescendo em absurdo. Aí ele chegou nesse absurdão aí, do computador quântico e não sei o que, explicação absurda. Aí ele desce, né? Então ele vai... Não é tipo Gurren Lagann. Gurren Lagann ele começa aqui e termina lá na estratosfera, mas ele só sobe, tá ligado? Exatamente, ele só sobe. E o Akudama ele volta, né? Então ele parece que ele volta pro pé no chão, assim, pra fazer a crítica social dele, né? E eu acho que eles acertaram em voltar, tá? Porque se fosse seguindo essa pira Evangelion doida ali... Não, aquela batalha cibernética do episódio 11, totalmente desnecessária. Ali foi, foi tipo assim, ó, ruim, mas ruim. Não tinha nada a ver, cara. Aquela batalha ciber, parece que o cara tava jogando, sei lá, aqueles jogos Just Dance, sei lá... Tava jogando Tetris, o irmão não fazia nenhum sentido. É por isso que eu falei, se... Podia ter sido, mano, ele só tava batendo hackei aqui, mano, só que eu tô me autodestruindo enquanto eu hackeio. Aí, beleza, cara, faz um momento de draminha ali, mas, porra, botar aquilo ali, mano, pelo amor de Deus, velho. É por isso que eu falei, se tirar esse episódio, na minha opinião, na verdade, só melhora o anime, né? Deixa mistérios pra gente teorizar na nossa cabeça, né? Ou teorizar na comunidade e não dá uma resposta tão bosta. O que eu queria falar que é parecido com a Lucy, com o filme Lucy, que Lucy é assim... Ela, vou dar um resumo rápido e exagerado de Lúcia. Começa o filme, ela é uma transportadora de uma droga nova aí. Ela bota no estômago a droga dela. Botam pra ela, né, que ela é sequestrada. E a droga explode na barriga dela e ela vira um super-humano. E no final ela consegue entrar na rede tecnológica também, vira um computador quântico. E aí ela se vira um pendrive e dá pro cara o pendrive pra ela, com toda a informação da humanidade. Então... Bem drogas, né, mano? por isso que eu tô falando, isso é muito lúcido esse final aí, mano, porque... Cara, quando bota quântico no nome, mano, eu já fico com o pé atrás, velho. Viagem, que não tem necessidade, bicho. Mas, porém, entretanto, todavia, logo depois do episódio 11 a gente tem o 12, né? E o episódio 12, ele realmente supera muitas expectativas, assim. Eu realmente fiquei confuso num ponto, a gente pode conversar sobre ele. Mas eu acho que a Helena tem muito a falar sobre esse episódio. Ou não, Helena, que eu lembro que tu se emocionou lá, mano, botou no Twitter, não sei o que, se emocionou. Sim, eu fiquei super emocionada. Mas eu acho que foi exatamente por isso, porque eu tava assistindo o semanal, e aí depois do 11 eu falei assim, caraca, que porcaria, eles vão fazer uma grande de uma merda nesse 12º episódio. E eu vou ter perdido meu tempo. E aí eu acho que ter abaixado as expectativas foi bom, porque quando eu cheguei no 12º, a gente tem uma coisa do nível, sei lá, Joker. Então a gente sai dessa suspensão de descrença total, dessa coisa cibernética, pra uma crítica social. Então, tipo... um negócio mais pé no chão, né? Super pé no chão. O fato dela ter morrido ali foi importante pra narrativa, foi muito importante pra narrativa. E a morte dela, pra mim, foi melhor do que a do lutador, né? Que a gente tinha comentado. Não, com certeza. Totalmente. Não, acho que foi a morte a morte mais simbólica, assim. Eu diria até que foi, tipo... Eu não sei, é coisa da minha cabeça, eu penso muita bobagem. Mas, tipo assim, momentos antes dela morrer, eu não sei se vocês percebem, tem muita cruz atrás dela. Não no momento que tá os holofotes em cima dela, mas tem muita cruz. Eu não sei se eles realmente quiseram fazer uma referência, tipo, sei lá, Jesus Cristo, tipo, eu vou livrar vocês disso, sabe? E daí acaba que ela é meio que crucificada ali, tá ligado? Ela que trouxe a verdade à tona. E é justamente nessa cena, na verdade, que eu realmente taxei a Akudama Dive como um bom anime, assim. Tá? Tipo, um bom anime, talvez um ótimo anime. E ficou muito legal, porque nesse ponto ele conclui a jornada, né, e da golpista. Uhum. Porque ela até então, a gente, como o Pedro falou, a gente mal tem um contexto, a gente nem sabe quem ela é. A gente só sabe que ela é uma menina comum, né, uma garota comum ali, uma jovem, sei lá, nem sei qual a idade dela. E ela vai seguindo, né, a história segue ela e ela vai ficando cada vez, apesar de que ela não fica má de verdade, mas ela muda a ponto de até conseguir matar pessoas, né? Tudo bem que foi pra sobreviver,
mas ela precisou matar. Imagino que ela no episódio 1 não conseguiria fazer isso, ela teria morrido numa situação daquelas. Que ela passou ali com a menininha e tal. Então, tipo, isso mostra, sei lá, um desenvolvimento bem bacana e ao mesmo tempo tornou a morte dela muito importante pra fazer a crítica. Apesar de que, voltando bem lá atrás no que o Pedro falou, que o Pedro falou assim, que ele não reinventa a roda e a Helena defendeu. Eu acho que eu tô meio no meio termo, porque assim, ele não inventou essa crítica também. Ele essa crítica já tá instaurada, batida em filmes, série e tal. Ele só trouxe pro anime, sabe? Então, já vi anime também, com crítica parecida. Mas eu acho que ficou legal porque essa crítica também surpreende, porque parece mesmo que ia ser um anime que não se levava a sério, né? Então ele vir com uma crítica dessa do nada é meio... Do nada não, né? Ele vai construindo ela, mas achei bem legal. Tudo bem que tem várias obras que tem esse mesmo panorama. Mas vocês pegam um anime da temporada, tem, sei lá, os 30 animes da temporada. Quantas obras trazem esse tipo de discussão? Muito poucas, né? Ah, não, são poucas. Não tô tirando mérito por causa disso. Só quero dizer que não é nada tipo... Uau, super inovador. O que eu queria ressaltar aí de tudo isso que vocês estão falando é a questão do protagonismo, né? Que a protagonista é uma pessoa comum no meio de um monte de super pessoas, né? Cada um tem um super poder lá, apesar de não ser um poder, né? Mas um poder. Ah, tem uns que dá pra dizer que era. Tipo, o lutador lá é um super poder, mano. Aquele negócio lá, rachar a parede na mão. Então, e aí a história consegue desenvolver ela a um ponto que ela realmente vira uma protagonista, ela vira um símbolo de uma ideia de resistência e de forma crível, né? Esse que é o mais legal de tudo. E sem dar poder pra ela não tem poder. E ela faz uma coisa simples, ela é uma golpista, no caso, o poder dela é ser golpista. Mas não é que ela seja uma golpista desde o começo, é que o governo chamou ela de golpista e aí... Ela se torna uma golpista. E o golpe que ela faz no final é um golpe crível, não foi nada absurdo, nada assim que ninguém conseguiria fazer, sabe? Só uma pessoa muito foda, o L da vida, o Light faria, né? Não é um negócio absurdo a esse ponto. Então, ela realmente é uma protagonista. No começo da série, né? Você fica, cara, pra que tem essa personagem? Ela só tá estorvando, né? Até o episódio, sei lá, 9, 8, ela só tá ali enchendo linguiça na história. É, tipo, todo mundo luta e ela fica ali meio que de bucha, só né? berrando. E é incrível como é que eles conseguiram, e sei lá, em 2, 3 episódios, dar um puta desenvolvimento pra ela, assim. Uma personagem feminina, não desmerecendo, né, mas o comum de anime, né, não ter desenvolvimento em personagens mulheres, né, só protagonismo masculino, né. Se tu olhar pela capa do anime mesmo, tu vai achar que o mensageiro é o protagonista, né. Então, era esse ponto que ia chegar, a gente talvez esperar que o mensageiro virasse alguma coisa, fosse alguma coisa, ele que teria um desenvolvimento melhor, né. Mas vocês já viram, né? Cortou o cabelo, tem desenvolvimento. Tem que cortar o cabelo. Pior que eu ia comentar isso agora, Lena. Eu parei pra perceber que ela teve um pouco mais de atenção a partir do momento que ela ficou sozinha com a garota e que ela cortou o cabelo, sabe? Sim. A partir daí tu começa a ver um nível mais de importância dela, que ela tem sobre as crianças ou sobre todo o enredo que tá sendo construído em volta dela, sabe? Pô, mas a gente conversou sobre isso em algum cast, não lembro agora. Que... Tu tava, Helena, nesse cast? Que até que alguém trouxe que lá no Japão tem esse lance mesmo, cabelo, do lance dos samurais, né? Que deixavam pra trás não sei o que, e é um momento de mudança e tal. Olha, mas não é só oriental, não. Ah, é? Pra cá também tem isso aí? É, porque a gente que é mulher, às vezes a gente ouve de outras mulheres, cortou cabelo, aí pergunta assim, ficou grávida, casou, enfim, pergunta se tá acontecendo alguma coisa, porque é um período de renovação, né? E a pessoa vai e corta o cabelo. De mudança, né? E eu acho que tem muito a ver também com até a própria pressão social que a mulher tem hoje de ter que ter o cabelo grande, né? Então, ela cortar o cabelo, ela mostra que, foda-se, eu quero ter meu cabelo curto. Então, é tipo isso também, acho, né? Depois desse cast, eu vou até cortar o cabelo. Vamos lá, todo mundo carequinho igual o André. Não, show de bola. Mas nessa cena tem um negócio que eu não entendi. Não sei se alguém entendeu. Como que ela deu um apagão na cidade? Cara, então, aquilo ali foi o hacker, na verdade. Só não sei como. Eu só não sei como. Não, o hacker já tinha ido já, pô. Não, como mas assim? aquele negócio que deu apagão tava com a marca do hacker, que é o Pandinha. Porque eu vi que ela deixou o celular filmando pra todo mundo ver a cena da executora empalando ela. E tinha um contador ali, né? Tipo um timer contando. E a hora que dá o timer, ele dá um apagão.
e a hora que volta o apagão, o tubarãozinho e o coelho estão agora do lado dos Akudama, né? E doutrinando a população pro contrário, sim. pra ir contra os executores. Eu não entendi como isso aconteceu, sendo bem sincero. Mesmo dentro da lógica maluca do anime, eu não entendi como isso aconteceu. Assim. Ali no episódio 11 eu tava percebendo que o hacker tava falando um monte de coisa e não sei o que, aí tem o Pandinha voando com ela, daí do nada o Panda se desliga, né? Ao que deu pra entender que depois daquele combate tenebroso lá que eu comentei, eu não sei, talvez ele tenha se instalado no celular, porque realmente ficou muitas pontas soltas no episódio 11. Sabe? Tipo, como é que ele entrou naquele celular? Como é que ela soube ligar esse dispositivo, tá ligado? Até porque o hacker já tinha ido embora. Mas o que deu a entender é que foi o hacker porque tinha o símbolo do Pandinha dos robôs dele, do celular. Então, eu, sinceramente, eu não lembro. Na verdade, eu acho que eu nem pensei nisso, porque eu tava tão absorto em tudo que tava acontecendo, né, que nem liguei pra esse ponto. Então, agora você comentando, já tem quase um mês que eu assisti logo quando saiu o episódio. Uhum. Não sei dizer não, cara. Agora que você falou que eu parei pra pensar nisso. Não sei se eu acho um problema. Eu também não lembro, não. Porque eu assisti também quando saiu. É que eles mostraram bem, né? Tipo, eles dedicam alguns segundos de câmera pra mostrar, tá aqui o celular dela filmando o rolê acontecer e tem um contador. E isso é mostrado 2 ou 3 vezes ao longo do episódio, assim, tipo, pra mostrar que foi aquilo ali que levou a mensagem pra população, sabe? Tipo, ela jogou o vídeo na web e bombou. É igual o Dude falou, provavelmente foi o hacker, pô. O hacker é o deus ex-máquina da parada, né, mano? Faz tudo, mano. O cara é o hackeador quântico. Hackeador. O cara tá à frente ao seu tempo, mano. Ai. Não, mas Não, beleza, é só porque eu achei que talvez alguém tivesse uma resposta minimamente plausível, mas parece que eu tô sendo chato, mano. O ponto do episódio 11, tipo... Todo mundo se incomodou com o episódio 11, mas o ponto do episódio 11... Não, mas isso é no 12 já, tá? Não, mas calma aí. O ponto do episódio 11 era libertar as crianças. E isso poderia ter sido feito de um jeito que se conectasse com o episódio 12. Eu não sou roteirista, mas assim, eu pensei em várias possibilidades que seriam possíveis do episódio 11 pro 12 de ter uma conexão ali. Eu não sei o que aconteceu. Teve um problema ali no meio do caminho que deu errado. É que na minha cabeça, eu acho que o autor, ele quis libertar primeiro a população pra depois libertar as crianças, sabe? Libertar da falsa crença, tu quer dizer assim? Libertar, tipo, a população da crença que eles têm dos polícia lá, né? Nós somos uma população, nós queremos isso, nós não queremos ser morto, nós não queremos ser taxado pelo governo, tipo, o governo fala, vocês são Akudamas, vocês têm que morrer agora, porque vocês estão obstruindo o nosso caminho. Não, peraí, pô. É tipo assim, aí foi a questão de o povo ser libertado e depois as crianças são libertadas lá na frente pelo mensageiro, sabe? Mas isso aí não tem relação nenhuma com o episódio 11. Eu nem precisava assistir o episódio 11 pra acontecer isso. É que, na verdade, a única coisa que é muito importante do episódio 11 é a coordenada que o hacker dá, e que no fim a gente nem sabe o que é, né? Porque no fim as crianças chegam num portão, que é a puta de um portão gigante, e eles estão andando pra luz do fim no túnel, tá ligado? Então, tipo, eu não sei se alguém encontrou uma explicação metafórica pra isso, o que quis dizer essa luz. Será que é realmente a luz do fim do túnel, a esperança? Será que é isso? Eu não sei se tipo, tem muitas ideias botadas aí no meio que eu não entendi. Tipo, qual é a ideia da moeda? Porque a moeda tem uma mensagem a ser passada. Porque a moeda foi passada. Como tu não entendeu, mano? É a mensagem mais expositiva do anime, cara. Tipo, que a moeda de 500 ienes não representa só 500 ienes. É o iene que mudou a vida. Então, como é que tu não entendeu? Não, mas não pode ser isso, mano. Tem não, pô, é só um... Como é que chama aquelas coisas? Tipo, passar debaixo da escada, quebrar um espelho. É igual o amuleto que as crianças carregavam. É porque na minha cabeça também, o autor talvez queria passar que, tipo assim, crianças imortais, elas são crianças e, tipo, elas são futuro, tá ligado? São futuro de Canto, são futuro da humanidade, bababá. Aí elas têm que ser mandadas pra lá e no final sobra só as crianças, porque as crianças são o futuro, tá ligado? Eu acho que, né? Não pode ter sido só essa mensagem, mano. Eu vou dizer pra que o episódio 11 serviu. Ele serviu pra ser exatamente isso que ele foi. Ruim, pra daqui 10 anos a gente tá falando desse episódio. A gente vai esquecer de Akudama Drive, mas não vai esquecer desse episódio. Ele vai ser um anime memorável por causa desse episódio ruim. Mas fala, Akudama Drive, puta, aquele anime do episódio lá do hacker. Não, eu acho que não, mano. Eu acho que a morte da vigarista é muito mais memorável. Coisa ruim é mais fácil de lembrar do que coisa boa. A coisa mais memorável do Akudama Drive é a moto do Homem-Aranha, velho. A moto do Homem-Aranha foi a melhor coisa do Akudama Drive. A moto dele é um absurdo, cara. Nossa, mano. É um absurdo, velho. A moto dele faz o diabo. Moto com laser. Sim, velho. Nossa, e aquele disparo que ele dá no final usando a mão de apoio, cara. Que genial. Não, isso aí foi massa. Isso aí eu previ, hein? Isso aí eu previ. Se eu tava sentado assim,
O bicho vai usar algum membro dele, assim, porra, a mão dele é de metal, né, mano? Mas nem a pau, né? O bicho botou Foi a mão doido, fiquei, mas foi doido demais. Foi doido, mano. Foi doido. Não, mas foi olha doido. só, vocês O cara não mandou comentaram bem, o uma cara cena mandou desse bem. episódio que foi muito bonita, que foi quando uma menina, né, pegou a arma e tentou atirar em um dos executores, aliás, atirou, né, em um dos executores. Atirou. E aí a outra tentou conter ela e ela falou assim, por que você matou minha mãe? Uhum. E eu, caraca, brabo. É uma criança, você falou menina, é uma criança. Assim, bonita dentro do que a gente esperava daquele episódio, né? Porque, assim, o fato dela ter se sacrificado, né? A golpista ter se sacrificado, gerou aquela cena. Então, foi uma crescente, né, naquele episódio. Eu acho que o episódio, tipo, foi melhor do que 11 episódios anteriores. Com certeza. Se a gente pegar só o 12º episódio... Fora que a gente vê que até a própria produção, né, caprichou muito mais, assim, dá pra ver que tá muito mais fluida a animação, né, então tem mais partículas, assim, e tal, então eu achei bem show. Fora que tem a clássica cena daquela crescente no finalzinho do anime que toca a abertura, né, toca a abertura ali e a gurizada já fica aqui, né, Já passa mal, toca né? Abertura, eu não sei porque eles não usam mais esse recurso. Todo mundo gosta dessa porra, velho. Eu não sei porque eles não fazem isso Acho que sempre. eles guardaram até o final, né, velho? Pro clímax final. Não, eles guardaram tudo pro final, né? Porque, pelo amor de Deus, o final é absurdo. É um cara de moto sola 3 naves, cara. Tu não vê qualquer dia isso, velho. Tava lá no meio de todos os executores com vários robôs, ele desossa todo mundo sozinho. Ah, mano. Ele vai, derruba a Torre Eiffel ali. ele surfa na Torre Eiffel e Bravo. depois ele derruba 3 naves, mano. E ele só tava fazendo o trabalho dele. Nem o Batman tinha uma moto igual essa, cara. Quem é Batman perto do Mensageiro, mano? Solo Batman. Pô, mas sinceramente, falando do Mensageiro aí, ele, como personagem, é um personagem ruim, mas é um personagem ruim muito bom, mano. Tipo, ele não tem nada, o Mensageiro. O Mensageiro é o cara que tá lá pra fazer a missão dele. Ele faz a função dele, tá ligado? Porra, mas é muito, ele é muito tá ali legal. pra entregar a mensagem. Ele entregou a mensagem, ele entregou as crianças, sabe? Mas, Sim, eu achei interessante o fato do que, apesar dele ser bem frio e não demonstrar tanta emoção, ele é um dos poucos que é dado um backstory pra ele, tá ligado? Jogado ali por cima, assim, é mostrado o passado Sim. dele, como é que ele entrou, como é que ele perdeu a mão, tá ligado? Isso eu achei interessante, tá ligado? Dá tempo de tela pra isso, pra dar um pouco mais de relevância pro que ele vai fazer no episódio no último segundo do episódio final, tá ligado? Ele me lembrou, o jeito dele, as atitudes dele, me lembrou um pouco o Kanata. Que? Do Kanata no Astra. Que? Eu... O quê? Nossa, eu não lembro nem um pouco. Não. Mano. Eu falo questão da vibe do personagem, entendeu? Porque é um personagem muito carismático. Só que é carismático de formas opostas, né? Me lembrou muito o Sasuke, mano. Sasuke de motoca, Não, mano. Sasuke de não é já falei, carismático. mano. Por isso Sasuke mesmo. É... É a moto de O Konoha. Sasuke tem zero Sei carisma. lá, mano. Ou vocês acham o Sasuke carismático? Esse final desse episódio tá parecendo episódio 11 já, né? Já tá desencaminhando, tá descarrilhando já aqui. Ai. Bom, então, depois de toda essa discussão aí, mas eu acho que já ficou claro, né, mano? Vamos lá. O que vocês acharam no final das contas da Akudama Drive, assim? Qual seria o veredito final de vocês? Cara, é um anime muito bom, né? Apesar de usar muitos aspectos que as pessoas não devem ter percebido, como, por exemplo, ele faz muita referência aos filmes dos anos 80 e 90, tendo, assim, o nome dos episódios com o nome de filmes dessas épocas, ele fazer referência a Cães de Aluguel do Quentin Tarantino, ele tem uma atmosfera bem Blade Runner, bem, tipo, densa, neon, cidade, megalópole e tal. Ele trabalhar esse estereótipo como avacalhado nos personagens, que eu acho bem interessante essa ideia, e não trabalhar muito aspectos reais, porque daí, tipo, tu pode muito ousar muito na história, né? Ele passa aquela mensagem padrão de governo, bababá, mas eu acho uma ideia ainda, tipo, muito, muito boa pra ser usada hoje em dia. Apesar de ser estourado em várias histórias, vários animes. Eu acho que realmente é um anime que vale a pena assistir, mas tu tem que assistir um pouco com a cabeça aberta, sabe? Não ficar muito se prendendo a tipo, meu Deus, ela recuperou a metade do corpo que foi desmembrada numa agulhada aqui que ela costurou e tal. Mas o cara é muito forte, mano, que isso? Aí o outro lá, tipo, meu Deus, esse psicopata assassino mata todo mundo e tal. Eu acho que sim, vale a pena dar chance. Tá na Funimation. É só assistir, é 12 episódios assim, bem de boa. Pode ir, Helena, Pedro. Tanto faz. Tá, na verdade eu quero saber do André. Eu, mano. O André... Porque assim, a gente fez um awards e aí tem a categoria lá de animes originais.
Não Quem vai ganhou, não, vou dar um spoiler aí Não. antes de sair a lista, hein, pra vocês. Não pode dar, não? Mas a Akudama Drive não ganhou. Então eu vou dar um spoiler que quem não ganhou. A Vamos Kudama ver. Drive Ô, não Dude, ganhou. tu E eu tu achei mudaria o teu injustiça voto da ou não? minha- Não da- fala quem tu da votou. minha Tu opinião. mudaria o teu voto? Pior que eu mudaria. Agora eu mudaria. Então complicou. Agora eu mudaria. Poxa! Depois do episódio 12, aí eu mudaria. Se eu tivesse assistido até o 11, eu Agora não eu mudaria. quero saber do André. O que eu achei no fim das contas? Eu acho que não sei se foi o Pedro que descreveu como um anime nota 7, basicamente até o episódio 11. Tipo, realmente é isso, na minha opinião. Ele, ao mesmo tempo que ele tem bastante pontos legais, assim, ele é divertido. Eu não acho que ele surpreende demais, assim. Tipo, eu acho que ele é divertido, é isso, sabe? Então, eu acho que ele é bonito também, ele tem uma boa animação. Isso também é mérito, né, do anime, é mérito da produção e tal. Mas eu acho que no fim das contas, assim, vale a pena. Eu não assistiria de novo, não é um anime que eu assistiria de novo. Então, eu não acho que é um anime tipo aquele anime que vira um clássico pro cara, sabe? Passa longe disso, na minha opinião. Ele tá naquela categoria, André, de animes que tu vai esquecer, tá ligado? Mas é um anime bom. É que o assim. nome é bom pra lembrar, então é fácil de lembrar. Se fosse aqueles nomes que tem, tipo, 4 palavras ou mais, tu ia esquecer de certeza. Mas como a Akudama Drive, assim, é fácil. Aham. Então, tipo assim, respondendo a pergunta do Pedro, eu acho a mesma coisa, cara. Eu achei mesmo nível, eu gostei dos dois animes igual, então entre votar nesse ou no outro, eu tô por vocês. Inclusive, se vocês quiserem mudar lá o ganhador, por mim eu mudo, tanto faz. Por mim eu mudo, tanto já faz, foi, pô. mas com certeza vale a pena assistir, assim, a Akudama Drive, por tudo que o Dude falou e tudo que a gente falou no cast até agora. Assim, até porque a questão não é só quem ganhou. Mas aqueles que a gente colocou dentro das categorias são os que merecem destaque. Por mais que não tenha ganhado, você tá ali, a gente sabe que foi bom, né? Até porque se não fosse, a gente não teria colocado. Já vamos engatar aqui. E eu acho que é um anime bom pra maratonar. Se você ouviu até agora, ouviu esse monte de spoiler, não entendeu nada e tá a fim de maratonar, eu acho que é um bom anime pra maratonar, mas eu também não assistiria de... Ele traz alguns objetivos, né? Eu acho que são 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é salvar o que tá dentro do cofre, descobrir o que tá dentro do cofre. O segundo é salvar as crianças, né? Depois daquele rolê do foguete todo. E o terceiro é levar a verdade ao público, né? Que aí seria o maior objetivo de Akudama Drive, que eu acho que é o que consagra a obra num geral, que torna a obra palatável, assim, que torna a obra legal. Mas enfim, eu gostei muito, gostei bastante, principalmente por ter uma protagonista feminina. Eu também achei muito legal esse ideal. Um ponto positivo para as mulheres. Tá, aproveitando aí pra dar meu veredito. Igual o André falou que eu falei, é um anime muito mediano. 90% do tempo dele é um anime mediano, não tem nada demais. Mas o último episódio é um episódio, assim, sensacional, na minha opinião. Fazia um tempo já que eu não ficava tão empolgado com o episódio, né? Então, se não fosse por esse episódio, eu nem recomendaria esse anime. Agora, como esse episódio, eu acho assim que é um anime obrigatório de 2020 você assistir. Com certeza. Assim como outros originais aí, Decadence, Great Pretender também, que tem uma premissa diferenciada. Uhum. É um anime, mesmo sendo mediano, boa parte dele, esse finalzinho vale 100% a pena só pra você ter toda essa explosão de sentimentos, né? Que acontece muitas coisas nesse episódio. É a conclusão. Eu acho que é um dos poucos animes que consegue fechar tão bem. Eu acho que esse fechamento é quase que indiscutível, um fechamento bom. Porque você pega fechamento aí de qualquer coisa aí, até o do próprio Decadence mesmo, é um final bom. É mediano. bom, É um final mas- mediano, é, assim. é um A final mensagem, mediano, a mensagem assim. foi legal, mas o final foi muito, tipo... Dá pra questionar um pouco. Agora, Akudama, cara, não dá pra questionar aquele final. Aquele final foi lindo, foi perfeito. sei Tipo, lá. acabou. Acabou, mas literalmente, não tem como ter segunda temporada. Tipo, Não uma preciso história ver fechada. mais nada de Akudama, não preciso ver mais nada. Apesar Eu vi de ter aquilo deixado lá, muita ponta solta, ele fechou, tá ligado? mas sempre deixa, os B sempre vai querer mais, né? Pra mim, nem Minha precisa ter pergunta mais é, nada. Helena, Tá tu ótimo chorou no de- episódio 12? Não, Não, bah. não, dessa vez eu não chorei. Então foi ruim, então. Chora até em comercial de manteiga, né? Pra quem ouviu o último cast aí, então se não chorou, não foi bom, não. Mas muito, muito, muito emocionante ela morrer assim e a cruz atrás dela pra poder representar esse sacrifício todo. Verdade. Muito maneiro. É, ficou bem legal mesmo, ficou bem legal mesmo. Muito foda. Mas é isso aí então, pessoal. Muito obrigado pra quem ouviu até aí.
Não deixem de seguir a Cúpula nas redes sociais, a gente tá em todas elas, né? @CúpulaTrovão no Twitter e no Instagram, no Facebook, @ACúpulaTrovão. Mas dá uma conferidinha no Instagram, que é onde a gente tá mais ativamente trabalhando agora. Tem um conteúdo original por lá que tá bem bacana. E se você quer contribuir pra esse tema, né, pra Akudama Drive, quer falar alguma coisa sobre o anime ou questionar algum ponto que a gente levantou aqui, ir contra ou a favor de alguém, cara, manda um e-mail lá pro podcast@cúpulatrovão.com.br ou abre o nosso site, o cúpulatrovão.com.br, e vai lá na aba de podcast, comenta lá, faz um comentário sobre o episódio pra gente poder conversar com vocês por lá. Muito obrigado por quem nos ouviu até aqui, e agora só um jabá não, né? Só onde é que o pessoal pode encontrar a gente, né? Se alguém quiser me seguir vendo de falar sobre animes, mangás e coisas do tipo, enfim, pode me seguir no Twitter e no Instagram, @anduré, o Gione com 2 Gs nos dois. Anduré. Bom, quem quer me seguir no Twitter é @lucasdude com 2 Is no Dude. E não esquecer novamente, não sei se o André já passou mensagem, seguir a Cúpula no Spotify, né? Ajuda a gente. É verdade. Se você ouve no Spotify, por gentileza, siga a gente no Spotify, que isso ajuda a Cúpula a chegar em cada vez mais pessoas. E, na verdade, se você até ouve por outro lugar e não pelo Spotify, mas você tem conta no Spotify, segue a gente igual, que isso ajuda a gente. Tá? E a mesma coisa no iTunes e tal, lá no iTunes, se você deixar uma recomendação também, né, que, enfim, no nível que você considera e que a gente merece, também ajuda a Cúpula a chegar em cada vez mais pessoas. Ajuda a gente a chegar em canto. Eu acabei me rendendo no Twitter, então quem quiser ver as baboseiras que eu falo lá é @Helena da Cúpula. E eu tô no Facebook às vezes comentando as coisas lá, então vocês me acham por lá também. Se participa do grupinho da Cúpula lá, vocês vão ver a Helena por lá também. Tá, o meu @ é lá no Twitter, no caso, @Pedro Bernardes, só que no P é um P3, Bernardes, né? Nick de gamer. Não, é nick de quem não tinha opção, pode escrever Pedro. Também. E aí ficou assim. E a rede social assim que eu uso pra Cúpula é essa. As outras eu uso mais de forma profissional, né? Apesar de eu estar migrando um pouco, usando mais rede social pra hobby, que pra trabalho tá bagunçado. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pra quem ouviu mais uma vez e falou! Falou! Beijo! Falou. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.